Vamos lá. Os métodos que... como eu falei para vocês, quando eu digo que uma variável é string, o Python encapsula isso numa classe chamada, num objeto da classe string, da classe str, e automaticamente ele me entrega vários métodos prontos que eu posso usar, tá? A lista é grande, eu vou passar rapidamente o que cada um deles faz e vamos mostrar um exemplo. Então, por exemplo, ele tem um método chamado capitalize, né? Que ele vai transformar a primeira, né, letra em maiúsculo, ok? Tem o case fold, põe tudo para minúsculo. Center, se você tiver se você falar assim, olha, eu quero que a variável centralize em 50 caracteres, coloque bem no meio, ele vai preencher espaço em branco e bem no meio ele vai pôr o valor. O count conta quantas palavras daquela que você passar como parâmetro existem dentro daquela string, tá? O encode, que ele faz a codificação dos caracteres. Se tiver por algum caractere, ele vai transformar no código ASCII. Se tiver caractere acentuado, tudo, ele vai jogar o código ASCII correspondente. Ends with, você pode testar se ela termina com algum determinado conteúdo. Expand tabs, ele também permite que você possa definir, né, quando você tem um caractere de tabulação dentro da string, você consegue definir o tamanho que ele vai afastar ali na sua string. Find, para localizar uma determinada palavra, né? O format, que vai permitir que você pegue uma string e passe variáveis dentro dela, formatando. Eu tenho uma frase que no lugar vai o nome, a data e assim por diante, tá? E você vai poder formatar uma variável usando várias variáveis para transformar elas e criar uma frase, criar um conteúdo, criar uma linha formatada, o que for. Nós vamos aprender. Format map, que eu posso passar um dicionário de valores e ele vai e formata, formando a frase que eu quiser, né, do programar. O index, para saber a posição de um determinado. Eu posso checar, né? Eu posso checar se um conteúdo é alfanumérico, posso checar, né, se ele é numérico, se ele é decimal. Então, muitas vezes você está programando e você quer saber, se for decimal, eu vou converter para decimal e aí vou fazer um cálculo. Se não for, eu vou dar uma mensagem de erro. Então, como você lê arquivos, os dados vêm muito em texto, você pode fazer todos esses testes. Então, ele te entrega funções para dizer, voltar um verdadeiro, se ele for, por exemplo, um dígito, né? Então, se eu mandar um conjunto de valores para essa string, e ele falar, ó, se todos forem números, essa isDigit retorna true. Se tiver alguma letra, ele já diz que não. Se é um identificador, se é um nome válido para se criar, para se usar como nome de variável, esse isIdentifier traz isso. IsLower, se ela é toda minúscula, né? Se tem todas as letras em minúsculo. IsNumeric, se é um número, né? IsPrintable, se ele tem qualquer caractere especial dentro, né? Tipo um /T de tabulação, um /R, um /N de nova linha, né? Que são os caracteres especiais não imprimíveis. Se tiver qualquer coisa ali dentro, ele diz que não é imprimível, né? Se for tudo preenchido 100% com espaço em branco, tem esse isSpace, para você testar aí se ele retorna. Ó, está tudo em branco essa string. Istitle, para ver se ele está formatadinho como um título. Cada primeira letra de cada palavra em maiúsculo, tá? E assim por diante. Isupper, se ele está todo em maiúsculo. Join, se eu tenho uma lista de valores, eu quero passar, por exemplo, um ponto e vírgula e que ele imprima todos os valores separados por ponto e vírgula. Então, nós vamos usar o join. Ljust, justificar a esquerda, né? E assim por diante. Lstrip, limpar os caracteres em branco, né? Nos dois lados da variável, né? E assim por diante. Eu vou dar algum exemplo de vários deles para que a gente possa explorar. Aqui tem a lista bastante extensiva. Vocês poderão usar isso aqui, aprender bem isso, porque quando você vai lidar com dados, a parte mais chata do processo de tratamento de dados é a limpeza dos dados. E muitas vezes você vai ter que pegar strings, textos, e extrair dali seus dados, limpar lixo, porque as pessoas digitaram com problema. E essas funções de string vão te ajudar muito. E aquelas que permitem checagem do conteúdo vai te ajudar na hora de filtrar os seus dados, tá bom? E eu agrupei esses comandos por mais ou menos por natureza da tarefa que eles entregam. Então, por exemplo, os métodos da string que me permitem alinhar ela, tá? Então, vamos ver aqui, eu usei essa frase agora, José, e nós vamos experimentar ela com várias funções de string. Então, eu estou passando
quando eu pego essa variável aqui, o Python já sabe que ela é do tipo string. Então, quando eu coloco um ponto aqui, ele libera que eu use os métodos da string, tá? Eu poderia tanto fazer dessa forma aqui, ó, para vocês terem uma ideia, vou colocar um código aqui, eu poderia colocar assim, né? Var igual, e agora José, ok? E fazer esse comando aqui na variável, tá? Ok? Eu poderia falar assim, var ponto, ok? Center 50, ok? Poderia fazer desse jeito e o resultado é o mesmo. Ou seja, quando eu coloco o texto aqui entre aspas, o Python já sabe que se trata de um valor string. Então, ele automaticamente já está incorporado, já está encapsulado numa classe do tipo string. Eu posso, então, colocar a var do tipo string e ponto, chamar o método que ela me oferece, ok? Dessa forma aqui, eu estou chamando var ponto center. Ele vai fazer o seguinte, olha só. Eu disse que é para ele usar um espaço de 50 caracteres, que vai daqui até aqui, e o conteúdo da minha variável é para que ele coloque no centro desse espaço de 50. Vocês viram o que ele fez? Ele colocou espaço em branco no início para garantir que o meu conteúdo saia bem no centro, tá? Da variável. Isso é importante quando você está fazendo formatações, produzindo resultados que são formatados, tá? Então, mas ao invés de usar assim, ó, var.center, eu deixei aqui a variável ponto método, tá? Para que vocês possam já ver o conteúdo e o que aconteceu, o conteúdo que aconteceu e ficar mais simples o nosso código. Ficou claro que vocês podem chamar o método direto na variável. Ficou? Então, se eu clico aqui, o resultado é o mesmo, tá vendo? Espaço em branco, ok? Espaço em branco, 50 caracteres, e aqui ele concatenou uma string. Se eu pedir ljust, ele vai colocar os caracteres, vou colocar aqui os mesmos 50, mas eu estou pedindo para ele alinhar à esquerda. Então, ele vai pegar 50, ele vai formatar esse 50, vai colocar o meu texto à esquerda e o restante dos caracteres aqui em branco, tá vendo? Se eu fizer que eu quero à direita, tá? Ele vai fazer isso aqui. Ele vai deixar em branco e vai imprimir o resultado à direita, ok? Igualmente aqui, ó. Às vezes, você tem um número e você quer que ele ponha um monte de zero no início, né? Eu tenho 1, mas se for 1, eu não quero 1, eu quero 00001. Se for 9, eu quero 0009. Mas se for 1000, eu só quero 0.000, para manter tudo com o mesmo tamanho de string. Existe o zfill, que é preencher com zeros, né? Ali, os zeros à esquerda, né? Da variável. Então, você vê que eu coloquei zfill 40, ele definiu 40 e tudo que tiver de espaço em branco até completar 40 caracteres, ele vai colocar 0 no lugar. Isso é muito útil. Lembrando que se eu colocar um valor como para menor do que o tamanho da variável, ele ignora, ele não vai fazer nada, porque ele não vai concatenar, ele não vai cortar a sua string. Então, ó, o zfill 2 que continuou e agora José, porque ele não tem o que fazer, tá? Tem que ser maior do que o tamanho original. É muito usado esse zfill para isso aqui, ó, tá? No sistema que eu trabalhei agora para as imobiliárias, tem que fazer aqueles arquivos remessa para enviar para os bancos, e os números são tudo formatados com esses zeros, né? À esquerda. Então, eu usei muito esse zfill aqui. Tá? Então, ou seja, eu passei um zfill de 5 no número 245, ficou 00245. Tá bom? Métodos de checagem, né? E alteração da caixa. Quer dizer, caixa maiúscula, minúscula, esse é o objetivo desses comandos aqui. Então, aqui eu tenho o texto José, tudo em minúsculo. Se eu chamar o capitalize, né? O que acontece? Ó, ele põe a primeira em maiúsculo. Se eu colocar um texto em maiúsculo e chamar esse casefold, ele vai transformar tudo em minúsculo, tá? O expand tabs, ok? Aqui eu posso colocar não tem um /t? Esse /t é um caractere de tabulação. Aquele tabulação que tem aqui no teclado, né? Indica que eu vou afastar tantos caracteres.
eu posso dizer quantos caracteres eu quero que ele afaste quando ele encontrar um /t, tá? Então, essa é a lógica. Então, quando eu coloquei um expand tab de 40, esse /t virou 40 caracteres aqui, tá? Em branco. Eu posso checar, ele é minúsculo, ele está com tudo em minúsculo, então o slower, né? True. Esse aqui tem uma letra só em maiúsculo. Eu pergunto, ele é minúsculo? Ele faz assim, não é, porque tem uma em maiúsculo, tá? Então, você pode fazer esses testes para ver se você quer alterar o tipo ou não, tá? Ele é título, ou seja, todas as letras, a primeira letra de cada palavra está maiúscula? Não, né? Mas se eu pegar esse aqui, ele vai responder sim. Ele está no formato de título já. Não precisa mexer, né? Ele está em maiúsculo? Como está tudo em minúsculo, nesse caso ele disse não. Mas se eu perguntar aqui, ó, is upper passando com... Ele vai dizer sim, tá bom? Se eu passar maiúsculo e perguntar, ó, ele vai responder false. E o swap case, que ele vai inverter. Se a letra tiver maiúscula, ele transforma em minúscula e vice-versa, tá? Ó, aqui ele transformou tudo para maiúscula, mas nesse caso aqui, ele vai inverter as maiúsculas para minúscula. Alguém deve ter precisado desse método aqui em algum contexto, tá? Então, são recursos que tem para você fazer tratamento de texto, deixar ele no formato que você quer. Se eu pedir o title, ele vai pegar, então, aplicar o recurso. Ó, toda a primeira palavra ficou em maiúsculo. Isso, às vezes você pega um banco de dados que tem gente que cadastrou tudo em maiúsculo, gente que cadastrou, tipo, nesse caso, de título, né? Tem os nomes das pessoas com a primeira correta e as outras minúsculo. Então, às vezes fica aquela coisa horrível quando você vai lidar com esses dados. Você pode usar esse tipo de comando para poder dar uma organizada na formatação, tá bom? Testar se ele está em maiúsculo. E aqui, por exemplo, o caractere acentuado, quando eu uso o encode, ele vai codificar aquilo, vai transformar nos códigos ASCII correta de cada caractere acentuado, tá? Métodos de limpeza, né? Eu quero limpar a string, ela tem lixo ali, eu quero limpar, ou tem coisas que eu não quero. Então, por exemplo, esse caso aqui, eu tenho o e agora José com espaços em brancos no início e no final. Então, eu posso aplicar um strip, strip, ele tirou os espaços que estavam à esquerda, tá vendo? Esses aqui saíram, tá? Mas esses aqui permaneceram. Se você usar o R, essas funções, tem muitas funções que tem um R e um L, tem ela que faz os dois, tem ela que faz no lado L, ela que faz no lado R, mudando apenas o R e o L no início, que é o caso aqui, ó. Eu tenho a função L, strip, de left, ou seja, ele vai limpá-la na esquerda. Aqui, ele vai tirar o da direita, então vê que ele tirou esses espaços em branco da direita e deixou aqui da esquerda. Se você não passar parâmetro nenhum para o strip, ele acha que você está querendo limpar só espaços em branco, caractere de espaço, tá? Mas você pode dizer quais caracteres você quer que ele limpa. Vamos ver isso aqui. E se você chamar strip, ele limpa os dois lados. Ó, ele já vai lá e faz uma limpeza. Ele aceita eu colocar o L-strip e o R-strip no mesmo string, hein? Quando eu preciso fazer assim, basta você fazer da seguinte maneira, ó. O Python, ele tem essa característica, tá? Você pode usar a saída de um comando para outro, tá? E já chamando a função em outra. Por exemplo, como esse cara aqui retorna uma string, eu já posso chamar uma outra função da string aqui na frente, entendeu? Então, beleza. Se eu fizer isso aqui, ele vai executar o L, depois o R, e o resultado é como se fosse um strip completo, tá? Eu vou executar aqui para você ver, ó. Ele vai fazer isso. Limpou os dois lados. Uma sequência. Então, você pode fazer isso aqui normalmente, tá? Você pode encadear, lembrando que colocou aqui na frente, ele tem que ser compatível com o tipo de resultado desse método, tá? É como se, quando eu faço isso aqui, é como se essa string entrasse nessa função por aqui, nesse parênteses aqui, né? O resultado vai sair uma string que vai entrar nessa boquinha aqui, que vai ser executado por esse cara. Então, digamos que eu tenha como resultado aqui um número, aí o strip vai dar erro, porque eu não tenho essa função para número, ok? Eu posso fazer aqui um upper no meio, no final, aqui, né? Eu fiz o strip, L-strip e upper, né? Aqui eu posso fazer sem nenhum problema.
Porque ele está pegando um string que joga para o outro, mas sempre o tipo é compatível, tá? Beleza. Ok? Ok, onde nós estamos? Aqui. Quando eu faço um strip, eu posso dizer uma lista de coisas que eu quero que ele considere como lixo, tá? Quando eu passo aqui, ó, você vê, eu até coloquei esses lixos aqui, no início aqui, né, no final, no meio, e eu disse para ele, olha, se for espaço em branco, ou hífen, ou pipe, ou igual, ou ponto e vírgula, ou ponto, pode ripar tudo. Tudo que tiver no final, que for alguma dessas coisas, qualquer uma, é como se ele olhasse assim, essas são as... Tudo, qualquer coisa dessa que eu achar, eu vou limpar, tá? Não precisa ser exatamente essa sequência, tá? Eu estou dizendo para ele que qualquer um desses que ele achar no início ou no final, é para ele tirar fora. Então, observa que quando eu executar esse aqui, ó, né, o strip, ele eliminou todo isso aqui, ó, só que ele não elimina no meio, tá vendo? Ele olhou aqui e olhou aqui, tá? Mesmo que eu coloque ele, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, o L strip, né? Ele vai executar no lado esquerdo e vai deixar o lado direito. Mesmo que eu coloque aqui, tá vendo? Eu coloquei um espaço em branco separando cada um deles para você entender que não é, ele não está esperando essa sequência. Aqui são uma lista de coisas que ele vai checar um por um. Se ele encontrar, ele elimina, tá? Então, eu coloquei separado por vírgula e quando a gente executar aqui, ó, tá? Ele vai, esse R strip aqui, esse lado, ele limpou todinho, mesmo estando, né, separadinho por vírgula. Tranquilo? Ah, o meio ele não limpa. Eu coloquei esse negócio no meio aqui para mostrar para vocês que o strip limpa nas pontas. Ele não tem capacidade de limpar no meio da string. Para limpar no meio da string, você tem que usar esse que nós vamos usar agora, que é o replace. Tá bom? Ó, vou deixar aqui, vou tirar o R e colocar o strip para a gente ver o resultado. Ó. Ele vai limpar dos dois lados, mas o meio ele não tem poder de limpeza, tá? Para trocar partes da string, né? Então, nós temos aqui a função replace. Então, aqui eu estou pedindo, e agora, José, eu quero que seja agora João, né? Então, eu posso dar um replace. Ele vai, onde tiver José, não importa quantas vezes, ele vai limpar. Aqui eu estou pedindo para ele trocar José por João. Diferente, que algumas vezes, ele, dependendo da função, umas são case sensitive e outras nem tanto. Aqui, olha, José e José com maiúsculo, ele entendeu, né, que não são a mesma coisa. Você vê que ele permaneceu José, ele não achou. Aqui, como ele achou José e José, que é igualzinho, ele fez a substituição. Só porque a letra é maiúscula, ele não fez. Ok? Então, tem situações que ele é sensitivo no conteúdo também. Então, tem que ter esse cuidado. Aqui é uma maneira de você fazer uma substituição por tradução, tá? Então, imagina que você queira, nesse caso aqui, por exemplo, substituir letras por números. Estou criando uma criptografia aqui, Tabajara. Onde tiver uma vogal, eu quero que ele coloque um número, tá? Então, eu posso fazer uma regra assim. Eu falo assim, onde tiver A, coloca 1. Onde tiver E, coloca 2. Onde tiver I, coloca 3. Então, a sequência que eu passar aqui e a sequência que eu passar aqui tem que ser do mesmo tamanho, e ele vai pegar. Sempre que ele achar A, ele vai trocar pelo 1. Sempre que ele achar E, vai trocar pelo 2. E assim por diante. Eu poderia ter colocado uma outra sequência aqui, tá? Poderia colocar, eu quero que ele faça assim, A, E, I, O, U, tá? Em vez de número, eu quero que as vogais fiquem maiúsculas, se ele encontrar. Ou que ela acentuada seja substituída por uma sem acento. Então, quando eu faço isso aqui, eu crio um dicionário, tá? Onde ele vai mapear cada uma das variáveis, como ele vai traduzi-las, tá? Então, ele guardou aqui, que se ele encontrar o caractere 97, troca pelo 165. Se ele achar o caractere ASCII 101, é para mudar pelo 69. Ele criou uma tabela. Então, aqui, se eu pedir para fazer um translate, passando essa tabelinha que ele criou nesse mapa, ele vai traduzir, ó. Ok? Métodos de fatiamento, tá? De string, tá? Então, ou seja,
eu quero pegar essa string e quebrar ela em várias partes, tá? Eu não quero, não é um recorte buscando um conteúdo, eu quero quebrar ela mesmo em uma lista de partes. Então, existe essa função split, ela vai, em cada espaço em branco, ela vai quebrar e formar uma lista de palavras. É muito comum, quando você pega mineração de texto, você quebrar isso em um texto em palavras para você poder fazer algum tratamento em cima das palavras, contagem, uma série de coisas. Então, aqui, ó, quando você faz split, você faz isso, ele quebra. Ou, se você tem um arquivo CSV separado por ponto e vírgula, você pode dizer o split que o separador é o ponto e vírgula e ele vai separar para você. Como num exemplo, deixa eu colocar aqui. Se você tiver uma lista, né, que seja assim, 10, isso aqui, vírgula. Então, você pode passar o split, né? Então, ele vai caçar cada vírgula e vai criar uma lista. E assim, me permite operar em cima dessa lista, transformar em um data frame, e aí eu analisar esses dados e assim por diante, tá? Às vezes você tem uma lista assim, eu quero pegar apenas o terceiro cara aqui, eu quero que ele ache esse cara aqui para mim, né? Então, agora, na string nós vimos que quando eu estou dentro de uma lista e eu quero pegar um valor, basta eu passar um colchete e dizer a posição, 0, 1, 2, 3. Eu quero o terceiro cara, quero que ele quebre a lista e me traga o terceiro cara. Ele faz isso para mim, tá vendo? Então, ele primeiro quebrou, depois eu quero o terceiro, ele me retorna o terceiro cara da lista. Tá? Poderia ser ponto e vírgula, poderia ser pipe, pode ser tabulação, assim por diante. O split, ele tem essa função de você falar assim, ó, quebra para mim, mas se você, quando você chegar em 3 partes, para. Imagina que eu tivesse 1000 partes, eu quero que ele quebre até um ponto, eu já alcancei meu objetivo, eu não preciso continuar quebrando o resto do meu texto. Então, quando você passa esse max aqui, ó, você vê que ele que foi quebrando a cada espaço, então quebrou o E aqui, o agora aqui, e o José, né? Mas o resto da frase, ele não quebrou. Ele manteve, embora tenha espaço, ele trouxe como uma parte final. Porque você falou, eu quero que você quebre até 3 vezes, terminou 3 vezes, coloca o resto que sobrou e não continue o fatiamento. Tá ok? Essa é a lógica do Max aqui. Aqui, ó, um exemplo. Aqui eu estou passando a letra O, mas eu quero que passei como 1. Então, ele vai quebrar a primeira letra O que ele achar, ele vai quebrar a frase, o restante vai vir na outra parte, tá bom? A mesma lógica, você pode falar para ele fazer o split, né? A partir da direita ou a partir da esquerda. Esse R-split e R-split serve quando você não quer fazer um split completo. Você quer que ele parta da direita, né? Quebrando até 4 vezes a partir da direita e depois para. Aí você usa o R-split. Não, eu quero que ele comece da esquerda, não, eu quero que ele fale o split até 3, aí você usa esse, tá? Então, tem o R-split para isso, quando você quebra voltando da direita para a esquerda, e você já sabe quantas vezes você quer que ele pare na hora de fazer o recorte. Aqui é o caso, um R-split de 3. Ele vai pegar o José, vai quebrar aqui, o resto vai entrar em outra, o resto ele coloca na última. Observa que ele contou 3 casas da direita para a esquerda e o restante ele parou de quebrar. Tá? O partition, ele serve para você... eu tenho uma variável que eu vou passar uma frase, eu quero que ele me traga aquela frase, o que tem antes e o que tem depois. Então, ele traz 3 pedacinhos. O que eu passei como padrão e tudo que tem antes ou depois, tá? Isso pode ser útil na hora que você está manipulando o texto. Você sabe que se você encontrar um campo X, o que tem depois é um conteúdo, o que tem antes é outro conteúdo. E aí você faz isso. Aqui, ó, um exemplo, né? E agora, José, eu passei o agora, tá? Então, ele trouxe para mim essa lista. Lembra que nós fizemos aquele exercício complexo de pegar o ano, o mês e a data de uma variável do tipo data, né? Com esses recursos aqui, a gente faz isso muito mais fácil, né?
Então, se eu quisesse fazer aqui, né, naquela variável data, vou pegar aqui, data, né, igual 2020-10-21, essa é a minha variável, ok? Se eu quiser usar o split para pegar o ano, dia e mês, então eu posso então fazer data, split, né? Só que dentro do split eu vou dizer que ele tá separado por um if, não é? O ano é qual deles? Porque se eu fizer isso aqui, vai ter vir uma lista com 3, né? Então eu sei que o ano é o que está na qual posição? 0, né? Então, se eu fizer isso aqui, ele retorna o ano. Se eu fizer o 1, ele vai retornar o mês, né? Ok. Então, o partition, ele serve para isso. Então, só que sempre o partition vai separar em 3 partes, tá? Se você usar só o partition, ele parte da esquerda, a primeira palavra que ele achar, ele divide em 3 partes. Ele traz a palavra, o que tem antes tem depois. Às vezes, você quer vir do final e achar a primeira ocorrência. Aí você, em vez de usar o partition, você usa o R, né? Partition, ok? Então, ele vai ler a variável no sentido, a variável no sentido inverso. E como tem 2 agora nessa frase, ele vai usar esse aqui, esse último agora, porque ele está lendo para cá, encontrou a primeira, ele traz. O que tem antes é José, e o que tem aqui para cá é e agora José e. Então, quando você tem uma string multilinhas, às vezes você quer trabalhar ela, e é muito comum quando você lê uma variável que vem, ou um conteúdo que você leu da internet, que vem um conteúdo muito grande, ou você leu mesmo um arquivo texto, um arquivo de log, qualquer coisa que você leu que tem muitas linhas no conteúdo da variável, às vezes você quer quebrar, você quer que cada linha seja uma string numa lista de strings, tá? Então, aqui eu peguei a variável multilinha com as 3 aspas no início e as 3 aspas no final, e eu chamei ponto split lines. O que acontece? Ele vai quebrar numa lista, né? Com todas as... Cadê? Aqui, ó. Ele começou, tá vendo? É uma lista, um colchete, o texto separou por vírgula, uma string, outra vírgula, ok? Então, se eu quiser a quinta, basta eu passar a quarta aqui, ó. Eu fiz uma quebra e peguei a quarta linha. Ó, e a noite esfriou. Não, eu posso quebrar e fazer essas manipulações. Então, entender a tipologia básica do Python vai me dar poder de processar esse tipo básico nas suas diversas, usando seus diversos métodos, que ao invés de eu inventar a roda, conhecendo esses métodos, tá? Que alguém já sofreu e por isso fez o método, você ganha tempo. Às vezes eu vejo gente tentando reimplementar uma coisa que já está pronta no Python, só porque ele não conhece o método, tá? Então, explorem esses métodos básicos, porque o que é básico é o que você mais vai repetir, tá bom? Eu vou parar por aqui hoje, tá? Na próxima aula, a gente já vai finalizar essa parte de strings, e aí entra numérico, os tipos numérico e booleano e o tipo non é muito rapidamente, porque é muito simples também o assunto. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, é uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês, tá? Bom trabalho, boa semana, um descanso agradável aí.